Bom, pessoal, nós estamos aqui com o professor Vanderly Moreira. Sempre a gente procura o Vanderly para tratar de assuntos técnicos, né? Educacionais e também da gestão pública. Mas hoje nós viemos aqui visitá-lo na sua casa para conversar de um assunto extremamente importante e delicado para todos nós, sobre a experiência que o professor Vanderly teve com a Covid-19. Professor Vanderly, obrigado por nos receber aqui na sua casa. E eu queria que o senhor sintetizasse, contasse um pouco sobre como é que foi essa experiência. Primeiro, eu quero agradecer vocês. Estou ainda um pouco cansado, mas me sinto até na obrigação de estar aqui conversando com vocês, até mesmo primeiro para agradecer, né, a Deus, agradecer cada um que orou por mim, que nesse momento difícil eu senti a presença de Deus através das orações recebidas. Me senti uma pessoa, Diego, muito amada. Eu tive no hospital muito humanizado. Às vezes eles pediam para a gente abrir o telefone, se interter no telefone. Cada mensagem que eu abria era uma mensagem que me deixava com força para vencer aquele momento difícil. E foi realmente uma experiência que eu imagino que ninguém deve viver. Entendeu? É uma coisa que eu acredito que vai demorar muito tempo para que eu esqueça essa experiência que eu passei. Eu noto que você fica muito emocionado, né, Vanderly, também, até porque essa situação vivida, ela mexe muito também com a parte emocional, além da debilidade física, né? Conta pra gente um pouquinho como foram os primeiros momentos, antes de você ir para Marabá e tudo aqui, quais foram os sintomas, qual que foi o contexto ali daquele momento, dos momentos iniciais? A gente, Diego, é igual você fala, eu acredito que Deus tem um plano na vida da gente. E acredito que isso foi para mim um aprendizado. Né? Eu fiquei feliz mesmo, eu digo para você que eu me emocionei, chorei muito. Medo de morrer foi uma coisa horrível que eu passei. Começou tranquilo, como a gente fica todo dia, né, falando, como eu comentei contigo ainda há pouco. A gente pensa que essa doença é brincadeira, porque vai de pessoa para pessoa, vai de organismo para organismo, quer dizer, com algumas pessoas é só uma gripezinha, com algumas pessoas é só um mal-estar, perca de apetite. Já com algumas, como foi infelizmente comigo, a questão é muito agressiva. Comecei a sentir mal na terça ou quarta da semana anterior, porque se você me perguntar a questão de noção de dias, Deus é maravilhoso, que eu acho que eu esqueci, eu não sei nem quantos dias eu fiquei internado. Eu fiquei passando mal alguns dias em casa e fiquei normal. Me isolei no quarto, como a médica pediu, deitado, e ainda fiz algumas estripulias. Minha mãe saiu aqui em casa, foi pro galinheiro ver as galinhas e eu fui atrás. Eu lembro que quando eu cheguei lá, eu já comecei, não conseguia mais respirar. E eu ainda terminei de onde ela estava. Quando eu voltei, eu já voltei no desespero, sem oxigênio. Liguei para minha filha e pedi para ela vir me buscar. Ela não pôde, pediu para o meu genro vir me buscar. Quando eu cheguei, quando ele chegou para me buscar, isso, Diego, eu estava no sábado com meu pulmão Sim. normal. Quando eu cheguei no São Vicente, eu já não conseguia mais respirar sem ajuda de oxigênio. Então, quer dizer, uma coisa muito rápida. E é igual eu estou falando, de uma pessoa para outra. Né? Quer dizer, quantos não sentem nada? E eu, por pouco, se não fosse Deus, realmente, as orações, a gente ter conseguido uma vaga, eu acredito que hoje eu não estaria aqui, né, conversando com vocês, porque foi realmente, né, uma experiência difícil. Sim, sim, é o que a gente fica observando, né, Vanderly, que você ainda está um pouco ofegante, ainda está um pouco... A recuperação, ela continua acontecendo, e quais são os próximos passos dessa sua recuperação? O que os médicos pedem é que a gente tenha muito cuidado do pós. O que ele pediu 10 dias agora em casa, né, tentando ficar ao máximo deitado, e aí, imagina eu com a eletricidade que eu tenho, não consigo quietar, mas estou tentando fazer de tudo. Porque teve momentos que eu não conseguia nem virar na cama, porque você procurar o oxigênio e não encontrar é
Hoje, quando eu estou na fisioterapia, estamos fazendo sessões de fisioterapia, fazendo atividades, tenho que ir ao cardiologista essa semana, porque a preocupação é as sequelas, né? Porque nem a própria medicina ainda sabe dizer, né, quais são as consequências que a gente pode ter. E é isso que eu volto a dizer, gente. Não é porque você teve uma reação pequena que você não deve ter o cuidado. É porque a gente está vendo aí o tanto que está crescendo. Né? Como ontem mesmo o fisioterapeuta estava comentando comigo que até então a gente via muitos obesos, idosos falecendo. E hoje a gente está vendo muito jovem, entendeu? Ontem mesmo ele comentou que entubou uma pessoa com o pulmão somente com 10%, né? Enquanto tem algumas pessoas que estão com o pulmão aí com 85% e conseguiu ficar sem entubar. Então, quer dizer, não tem um diagnóstico preciso para a gente dizer assim, não precisa ter cuidado, isso não é escândalo todo, é muita mídia, e aí a gente vê, né, que não é do jeito que falam. Eu tive uma experiência, Diego, que eu me lembrei do nosso presidente, fiquei muito indignado na hora, voltou na minha cabeça um colega do lado morrendo, tossindo, porque quando começava a crise de tosse, que a gente perdia o oxigênio, a gente ficava sem controle. E aquele homem pulando na cama de dor, gritando e ninguém conseguia conter. Eu me lembrando quando o presidente disse que se tratava de uma gripe, né, de uma gripezinha. Quer dizer, é preocupante isso. A gente tem que tirar da cabeça. Porque graças a Deus nem todo mundo tem a mesma consequência de iguais, né, os mesmos sintomas. Imagine se todos tivessem. Graças a Deus nem todos. Né? E o pior, gente, nós sabemos que a nossa saúde não está preparada. A gente sabe o sufoco que tem, quantas pessoas nesse país estão aí desesperadas atrás de uma UTI que não se encontra em lugar nenhum. É verdade. Vanderlei, uma coisa que eu preciso te perguntar é a seguinte: espiritualmente, como é que você avalia que foi essa experiência, né? Espiritualmente te elevou, te fez repensar mais sobre a vida, sobre a família? Como é que é esse contexto espiritual para você nessa experiência que você viveu? Para mim, Diego, foi, acho que a maior experiência que eu tive. Como eu lhe disse, eu senti a presença de Deus e me deu em cada oração. Minha mãe é muito católica e eu disse para ela, mãe, parece que eu sentia a oração chegando até mim. Receber hinos, entendeu? Receber mensagens de pessoas que eu ainda não consegui responder todas. Estou todo dia sentando, tentando ler. É emocionante você receber mensagem de pessoas que você nunca nem viu, dizer que orou, que parou, entendeu, por você. Então, eu me fortalecia. Na pior hora do dia era quando você tinha que ir para o respirador. Ficar 2 horas sentado com o respirador ali era uma coisa de uma fobia sem preço. Era a hora que eu abria as mensagens, eu ficar 2 horas lendo, e aquilo me deixava ter força para sobreviver aquelas horas. Eu falei que eu nunca vi umas horas tão compridas, entendeu? Mas ou fazia ou não respirava. Então hoje eu sei que tem muita gente sofrendo. Quero aproveitar, Diego, pedir que vocês façam a campanha. A professora Lourdes Lobo também está passando por um momento difícil, entendeu? Acho que ainda hoje não conseguiu ainda um UTI, entendeu? Mas é oração. Esse momento para mim, assim, eu digo que eu nunca me senti tão próximo de Deus, entendeu? Eu senti que as orações de vocês, sabe, Deus ouviu. Eu acordei, quando eu peguei o telefone, eu tinha mais de 1.200 mensagens. Na hora que eu peguei, eu falei, eu não vou ver, porque eu pensei que fosse trabalho. Aí a médica pediu, não, fica lendo, vai pro WhatsApp, ocupa sua mente, pensa em coisa boa, porque o medo era ser entubado. Eu criei uma versão à intubação que eu pensava que se eu intubasse, eu não resistiria. Mas foi maravilhoso. As orações para mim foi o que me fortaleceu e que me deu força para estar aqui. Deus é maravilhoso mesmo, né? A gente fica muito grato a Deus por ter você aqui conosco. Graças a Deus, com toda a saúde, se recuperando, vai ficar com certeza 100%. Vanderlei, para encerrar esse nosso bate-papo, queria que você deixasse mais uma vez um recado, reafirmando sobre a importância dos cuidados e sobre a vida, né? A importância da vida, porque eu acredito, Vanderlei, que
vivendo esse momento que nós todos estamos vivendo, mas quem passou por um momento mais delicado, como é o seu caso, enxerga nas pequenas coisas uma beleza intensa e grande, né? Com relação à vida, com relação à sua mãe, à sua filha, à família. Deixa um recado sobre tudo isso para a população de Redenção. Gente, como eu disse, a gente fica preocupado. A gente vê todo economista falando, se para, a economia para, o país vai acabar, mas na hora que você está nesse desespero, não tem dinheiro, não tem negócios, você quer só viver. Eu me lembro que ficava com medo, eu falei, se eu sair eu não volto, minha filha, ela volta, o senhor vai, eu falava, não quero sair, quero ficar aqui. Quer dizer, o medo de perder a família, a hora que você vê, lembra dos amigos, você reavalia a sua vida toda. Entendeu? Então é muito importante que a gente aprenda uma coisa. Não adianta o dinheiro se não tiver a saúde. Então não é o desespero de dizer que eu não posso parar, entendeu? Ter mais cuidado. A gente sabe que tem que ter, digo que Deus também me protegeu durante muitos meses. A carreira de trabalho é muito corrida. Hoje, a secretaria está em quase muitos colegas de trabalho se contaminaram. Então, quer dizer, hoje nós estamos parados, porque não adiantou nada. Entendeu? O medo que eu passei, né, o susto, não vale a pena. Entendeu? Eu digo, ficar mais em casa, nos resguardar nesse período difícil. Eu sei que é difícil, porque a gente fala que... Eu digo que a mídia, a mesma hora que a mídia diz uma coisa, outra diz outra, e a gente não sabe em quem acreditar. Mas realmente, eu digo, vamos tentar ficar em casa, né? Vamos deixar as nossas amizades para ser colhidas depois. É melhor a gente estarmos longe e estarmos com quem a gente ama, do que a gente, Deus o livre, passar por experiências traumáticas como essa que eu acabei de passar e quantos outros estão passando. Porque agradeça a Deus se você foi um abençoado de ter só perdido o olfato, de ter perdido o paladar, de ter sentido uma gripezinha, entendeu? Mas nem todo mundo pode ter esse mesmo privilégio de ter só esses sintomas.